está a caverna, Alemanizando, mostre-nos a caverna de uma vez Era por pra todas. ser por aqui, né? De acordo com a série, era bem perto aqui desses trilhos, né? Parece que é do lado. Hallo! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Você está assistindo o canal Alemanizando. E hoje nós vamos explorar Berlim e arredores atrás de locações da série Dark, da Netflix. Esse lugar aqui que a gente tá é super conhecido de todo mundo que já viu pelo menos uma das temporadas ou algum episódio de Dark, que aparece eu acho que em todos os episódios. Eles vêm aqui direto, né? O núcleo jovem tá sempre aqui conversando, né? Um ponto de encontro, né? Que eles têm quando eles estão fora da cidadezinha, eles vêm aqui por meio do mato. Eu imagino sempre que quando não tá aquele drama, né? Vamos supor o que aconteceu antes de começar todo o drama na série, talvez eles viessem aqui pra curtir o final de tarde, depois da aula, alguma coisa assim. Acho que é mais ou menos isso que eles querem passar, assim, o ponto de encontro dos adolescentes. Uma coisa meio, vamos nos encontrar nos trilhos, depois vai pra algum lugar, né? Fazer alguma coisa. Parecia que era essa o rolê. Mas na vida real aqui é bem inacessível, não tem muito por que ficar vindo pra cá pra ficar curtindo os amigos, porque a gente teve que caminhar pela floresta aí quase 1 hora da estação de metrô até aqui. Foram 2 quilômetros. 2 quilômetros, então então não foi quase 1 hora, não, foi bem menos. Foi bem menos. Mas foi uma meia hora, né? mas é no meio do nada, tá né? quente, a gente tá no meio da floresta, pareceu 1 hora. Então não tem por que alguém vir pra cá só pra encontrar os amigos, né? E esse lugar aqui, na verdade, há não muito tempo atrás, ninguém nem podia vir até aqui, porque a gente tá meio que na fronteira, né? Entre Berlim Ocidental e Alemanha Oriental. Então, o muro de Berlim passava por aqui. Sim. E é exatamente por isso que esse trilho foi desativado, né? Pois é, ele funcionou até 1952. O último trem passou nesse ano. Costumava conectar Wannsee com o vilarejo de Stahnsdorf, que é onde tem, inclusive, o cemitério, que é onde fica a igreja também, que aparece na série Dark. Então estamos aqui numa região onde os diretores, né, os produtores acharam várias locações bacanas. Em teoria, eu não sei o que vocês sentem, tá? Deixem aqui nos comentários pra nós. Eu e o Rodrigo, a gente tava conversando. Eu sinto que na série, se a gente virasse a câmera assim, a caverna estaria mais ou menos tipo ali assim, né? Eu sinto que é tudo bem perto, que eles se encontram embaixo da ponte e a caverna já tá meio ali. O Rodrigo discorda. É que na série realmente dá a impressão que a floresta é bem compacta, né? Mas eu tenho a impressão que a caverna em si seria um pouco mais distante. Então realmente não parece pra mim que na série elas são uma imediatamente do lado do outro, mas a gente pode procurar, né? De qualquer maneira. A gente tá aqui mesmo, estamos no meio da floresta sendo devorado pelos mosquitos, então por que não? Por que não? E aí fica a resposta já que aqui do lado, como eu penso que é na série, não tem caverna nenhuma aqui. Então a gente tem que ir em busca dessa caverna aí, em busca da verdade sobre a caverna de Dark. Por aqui também sempre tem alguns segredos, tem alguns momentos onde eles escondem coisas embaixo dos trilhos. Eu tava observando aqui e tem uma coisa aqui, tem um like pro canal Alemanizando. Deixa o like nesse vídeo também, se inscreva no canal e ative o sininho. Essa ponte aqui, eu levei alguns minutos para entender se é a ponte da série mesmo ou não, porque claramente na série eles fizeram vários retoques, né? Que pode ser a magia hollywoodiana, né? A magia da indústria da televisão, ou pode ser também tudo retoque digital, né? Não sei, mas na série tem postes que aqui não tem, esses troncos que estão caídos aqui não estão na série também, a grama tá mais organizada, o chão tá mais bonitinho, né? Tá sem essa grama. Não sei como que eles fizeram isso, mas com certeza é aqui, e eu descobri isso comparando a placa de trânsito que aparece na série com aquela placa lá, que é exatamente igual, com a mesma pichação, na mesma ordem. Com os meus dots de Sherlock Holmes, eu descobri que é aqui sim. Fazendo trilha na floresta a 31 graus. Só alemanizando mesmo pra mostrar os pontos de Dark nessas condições. Uma coisa que a gente gosta é que fazendo esse tipo de vídeo, a gente explora a cidade, a gente acaba vendo lugares, né, nunca antes vistos, né? A gente tá aqui no meio do nada, tem um riachinho, aí tem essa pontezinha aqui pra pessoas caminhando e tudo mais.
A gente acabou saindo um dia bem quente, né, pra fazer essas explorações. Hoje tá fazendo 30 graus aqui em Berlim, mas pelo menos passear na floresta é muito mais tranquilo, né, porque é mais úmido, então fica tudo mais fresquinho. Tô gostando bastante da nossa decisão, no final das contas foi uma boa ideia. Tá sendo um bom uso do nosso sábado, já que, né, tá um calor tremendo, dentro de casa também tá 30 graus, então na floresta pelo menos, né, vocês estão vendo que tá brilhando aqui o meu suor no bigode, mas tá mais fresquinho aqui, a gente tá caminhando. Tem um vídeo da Netflix, que é no YouTube deles, que são os atores e atrizes de Dark respondendo perguntas do Twitter, e daí eles brincam que Winden é tipo o melhor lugar que tem na Alemanha porque tem internet até no meio da floresta. Das ist eigentlich das einzige Ding, was alle in Winden hält. Mega guter Handyempfang. Selbst im Wald. E a gente tá aqui no meio da floresta agora, tudo bem que a gente tá dentro do limite de Berlim ainda, mas tem 4G, a internet tá funcionando perfeitamente. E a gente tá numa floresta funda, né, vejam? Percebam, a gente tá fundo no meio do mato e tem 4G. E aí, vocês podem estar se perguntando, né? Nossa, alemanizando, vocês estão no meio da floresta, é um lugar sem ninguém. A gente ficou gravando ali mais de meia hora, não passou uma alma viva ali embaixo onde a gente tava gravando a ponte. E vocês podem estar se perguntando, então, se não é perigoso andar pela floresta aqui na Alemanha, se a gente não vai ser assaltado, assassinado, esquartejado e jogado aí pros javali comerem. E não, é super seguro, tá? A gente ainda tá dentro dos limites de Berlim, como eu falei, a gente não tá numa floresta, assim, selvagem. Bem aqui onde a gente tá agora, nesse momento, é o antigo caminho do Muro de Berlim, a gente tá fazendo a rota do muro, então é um lugar super, assim, turístico, historicamente relevante, então tem um monte de gente passando aqui, onde a gente tá agora, né? Onde a gente tava antes, não. Porque é um lugar onde as pessoas gostam de passar de bike porque é o ar puro da natureza e tudo mais. Em questão de animais, os animais que teriam aqui que são maiores seriam porcos selvagens, que é só respeitar o espaço deles que eles não atacam, né? Especialmente quando eles têm filho, mas eles têm criança só mais pro... Também, eles têm, acho, 2 vezes por ano. Tipo, porque eles também têm no outono e inverno, porque eu lembro de ter visto filhotes no inverno. Então, bom, enfim, quando tiverem filhote, respeita os filhotes, fica com uma distância adequada e eles não atacam. Eles só atacam quando eles se sentem com medo. Sim. Também tem veados, tem cervos, né? A gente tá na floresta aqui faz horas e a gente não viu nenhum desses bichos, né? Também é bom deixar isso claro. Mas eu só tô dizendo que existe, né? E também ao redor, em alguns lugares mais distantes, assim, que inclusive tem locações que a gente tá considerando ir, aí eu fico um pouco mais ansioso porque nas florestas de Brandemburgo, que né, ao redor de Berlim, existem lobos. Daí eu fico meio assim, né? Mas eles existem, também não é aquela coisa, nossa, tem um monte de lobo e que eles... Não sei se quantas pessoas morrem por ano por ataque de lobo. Eu acho que não existe isso, não é uma coisa relevante, sabe? Não é um perigo... Você tem, né? Mas, sei lá, assim... Se a gente morrer gravando um vídeo pro YouTube, não é bem a morte que eu espero pra mim, sabe? Assim, eu vou ficar com vergonha, eu vou voltar como fantasma e... Vai puxar o pé dos lobos. Vou puxar os pés dos lobos, não vai dar certo isso aí, não. Você já ouviu falar do Checkpoint Charlie? É um ponto turístico bem famoso aqui de Berlim, né? Fica bem no meio da cidade e costumava controlar as fronteiras entre a Berlim Oriental e Ocidental. Aqui a gente está no lugar que costumava ser o Checkpoint Bravo, ou seja, né, eles seguiam a ordem alfanumérica militar, então Alfa, Bravo, Charlie, Delta, etc. Para chegar aqui a gente simplesmente seguiu o caminho do muro, pois afinal de contas servia como de fronteira para os 2 lados do muro. E na série, o que acontece aqui é que a Benny mora aqui no seu trailer, né? Aqui parece que eles transformaram em um posto de gasolina na série, não é um posto de gasolina, tem até uns caminhões que estacionam aqui para descansar e tudo mais, assim como na série mostra, né, isso acontecendo. Gente, eu vou falar bem baixinho agora, a gente tá numa região super residencial, perto do Dreieckfeld Park, e todas essas ruas aqui, né, ou melhor, as 2 ruas que dão a volta no parque, foram construídas casinhas exatamente iguais aqui na década de 50 para serem as moradias dos soldados americanos que trabalhavam aqui em Berlim, né, na época da Berlim dividida, e é aqui que eles filmam a parte da família Tiedemann, né, da Claudia Tiedemann, quando ela tá morando aqui na década de 80, né, então são casas da década de 50, mas na série elas fazem às vezes, né, nos anos 80 na casa da Cláudia, né, quando ela trabalha ainda na usina nuclear. E atrás de mim não é a casa que eles gravam, a família Tiedemann, é do outro lado da rua, mas o sol tá contra. Então eu tô gravando aqui com essa casa, elas são todas iguais e a gente vai mostrar a casa especificamente da Cláudia em outra cena. Mais uma vez estamos aqui na frente dessa igreja maravilhosa, dessa vez no verão, no último vídeo que a gente mostrou locações de Dark, era inverno.
E essa igreja, em particular, ela é bem antiga de verdade. Ela é de 1911 e ela foi construída num estilo norueguês. E hoje é verão, porém, temos esse céu dark. Claramente está vindo uma tempestade, talvez seja em nível de Dark, né? Aquelas chuvas bem fortes da série, vamos ver. Essa igreja aqui, ela é facilmente acessível, ela é bem longe do centro de Berlim, porém não é difícil chegar, né? Basta pegar um trem e um ônibus e pronto, você desce bem pertinho dela. Ela fica dentro de um cemitério muito bonito. É um tipo de lugar que a gente realmente recomenda a visita, porque é um lugar muito agradável de se estar, de se visitar. E aí, da outra vez a gente veio em fevereiro do ano passado e não tinha ninguém aqui. Hoje tá cheio de gente, todo mundo entrando e saindo da igreja. Tá realmente um ponto bem popular. Então deixa aqui nos comentários se tu já visitou essa igreja por causa do Alemanizando, porque teve gente que mandou pra nós no Instagram fotos aqui na igreja, porque ficou sabendo por nossa causa. No outro vídeo a gente se gabou que nós éramos o único canal onde você podia ver a parte de dentro da igreja, porque afinal de contas na primeira temporada não aparecia, mas na segunda temporada agora já apareceu, né? Então acabou um pouco aí com o nosso diferencial. Então eu estou aqui para mostrar a parte de trás da igreja, né? O único lugar, o único canal onde você pode ver a parte de trás da igreja. Uau! Gente, achamos a porta secreta. Tô cochichando porque é dentro de uma igreja. Mas ali está a máquina do tempo, meu Deus. Uau, o que será que aconteceu? Parece que a gente viajou 33 anos no tempo. Não sei se foram 33 anos ou o quê, mas tá muito mais frio do que estava antes. Talvez a gente tenha viajado no tempo, ou talvez nós tenhamos vindo numa dimensão paralela, onde pessoas que normalmente estariam no Brasil estão na Alemanha. Meu Deus, a rainha de Dark está entre nós. Oi, Brasil, vim aqui visitar. Estou amando, tá muito legal. E frio. Caso você esteja nesse vídeo sobre Dark e não saiba quem é a Carol, Carol faz listas fantásticas, faz resumos, faz explicações pra quem acha que Dark é muito difícil de entender. Lá tem tudo em ordem cronológica, então você pode assistir lá pra relembrar tudo. Se inscreve lá no canal dela e a gente vai ter vídeo, né? A gente vai aparecer no vlog dela também. Sim. Então assiste lá também, vai estar todos os links aí fantásticos. Segue a gente no Instagram, segue ela no Instagram, porque tem coisas de Dark por aí. Então hoje que a gente tem companhia aí da querida Carol, a gente tem também motorista. E hoje a gente tá fazendo um rolê muito louco, porque a gente veio na floresta de novo pra mostrar pra Carol o trilho, né? E a gente acabou de pedir pro motorista largar a gente aqui. No nada. No meio do nada. Ele ficou, é aqui mesmo? Moça, é aqui mesmo, pode ir. Eu tenho esse endereço aqui, é isso aí mesmo que vocês querem? É isso aí mesmo que a gente quer. Pode esperar a gente um pouquinho aí? E olha como tá lindo. Tá maravilhoso, vamos mostrar. Olha o Rodrigo caminhando. Meu pacote de biscoitos. Tá errado. Pacote de biscoitos. Pra quem assiste a série já fica se perguntando, né? Onde está a caverna? Alemanizando, mostre-nos a caverna de uma vez por todas. Era pra ser por aqui, né? De acordo com a série, era bem perto aqui desses trilhos, né? Parece que é do lado. Tá faltando. Tá faltando. É tudo na edição, é mentira. Oh, não! Mentira! Hollywood mente pra nós, eu não acredito. Chocada. Infelizmente, gente, a caverna, ela não existe de verdade. Eles foram, né, numa floresta como essa e construíram uma caverninha. Pelo menos a parte de fora foi construída como um cenário. Fizeram uma real, portinha, né? Sim, é muito real. Hollywood tem Tem dessas. dessas. Mas vejam bem, Berlim, toda a região de Berlim aqui, Brandemburgo, é uma região pantanosa, não tem cavernas, não tem montanhas, não tem cavernas, então realmente não teria como ter, né, esse tipo de coisa aqui. Não, aparentemente eles gravaram as partes internas da caverna mais rochosas no estado da Turínia, né, que daí tem mais formações rochosas, e eles gravaram as cenas internas em estúdio, né, aí em Babelsberg, Bem que é mais o fácil. estúdio que tem aqui, muito E deve mais ser fácil. menos frio do que gravar numa caverna real. Menos rolê também, né, ficar gravando na caverna. Tipo aqui, por exemplo, pra descer com o equipamento aqui, né? A gente tava conversando, mó treta. A gente também aproveitou o passeio para vir aqui em um lugar que a gente nunca tinha visitado antes. Se você não está reconhecendo imediatamente porque é um lugar que não aparece tanto assim, né? É aqui que o Ulrich ficou preso, né? Isso aqui é o manicômio na série. Aqui, pelo que a gente está vendo pelas plaquinhas na frente, é simplesmente um local com algumas empresas, né? Um prédio de escritórios, por incrível que pareça, tão bonitinho assim, né? E ele foi, então, preso, né, em 53 e ficou aí durante 33 anos preso nesse manicômio, né? Esse aqui é um lugar extremamente afastado, né? Talvez um dos mais afastados, por incrível que pareça, que a gente já veio, porque fica numa ilha
perto de Potsdam. Ó, lá vai a Carol salvar o Ulrich, que ela se preocupa muito com o bem-estar dele. Então fica aí a dica que se você quer visitar esse local aqui, talvez um carro seja uma das melhores opções. Então, assim como a gente fez no primeiro vídeo, estamos aqui mais uma vez na frente da escola, né? Que na série onde todas as crianças de Windem estudam em todos os tempos, em todos os momentos aí da série. Aqui em Berlim é uma escola de verdade, então a gente tá gravando bem rapidinho porque as crianças estão saindo agora. Então tem um monte de adultos, crianças, pais, mães, professores, coisas acontecendo. E é uma escola que ela é especializada em alunos com deficiência auditiva. Assim como a Elizabeth tem na série, aqui também tem crianças com problemas auditivos. Essa é uma locação que aparece em vários momentos temporais diferentes, né? Primeiro ela começa em 53 como a casa da família Doppler, depois ela vira a casa da família Tiedemann e por fim ela vira o hotel de Windem, né? Que a Regina toma conta no início da primeira temporada, inclusive. É um local que fica mais ou menos 1 hora de Berlim, na cidade de Lanke. O nome desse local é o Palácio de Lanke, né? Bem direto ao ponto. E é bem bonito, né? É basicamente isso, não tem muitas coisas ao redor. A gente veio aqui, demorou mais ou menos 1 hora. Mais uma locação aí de Dark para vocês nos arredores de Berlim. Estamos mais uma vez no meio da floresta e agora finalmente parece que a gente recebeu uma dica fantástica de onde realmente é a caverna do Dark. Vamos ver se a gente Ou onde ela era, né? Porque a gente sabe que é a locação, mas a gente não tem certeza se ela vai estar lá ou não, ou se realmente é o lugar certo. Mas... a gente conseguiu vir aqui hoje faz aparentemente 1 semana que eles terminaram de gravar, ou 2, se eu não me engano. Então a gente tem esperanças que eles tenham deixado a caverna ali, né? Porque a caverna, infelizmente, é um cenário, né? Mas a gente tem aí expectativas. Vamos ver se as expectativas serão correspondidas. Vamos lá. A gente pegou um ônibus, caminhamos, pegamos o trem, pegamos o regional. A gente faz 2 horas que a gente saiu da nossa casa e agora a gente tá aqui no meio da floresta. Com sorte a gente vai encontrar, vamos ver. Então, finalmente chegamos aqui onde estava a caverna, exatamente aqui onde eu estou. As pessoas viajavam no tempo, né, por 33 anos. Eu, infelizmente, não tenho essa possibilidade porque a caverna foi desmanchada, né? Ela era apenas um cenário, mas a gente consegue perceber aqui pelas árvores, pelo formato da terra, que de fato era aqui. Não há dúvida alguma que aqui no meio do nada, em Brandemburgo, ficava a caverna de Dark. Faz algumas semanas que eles pararam já de gravar a série, né, do momento agora que a gente está gravando, então eles foram bem rápidos em desmontar, né, em desmanchar tudo que tinha sido construído aqui, o que deve ser, na verdade, uma questão importante para a preservação aqui dessa bela floresta, né, então eles não se enrolaram para deixar tudo exatamente como estava, bem na verdade, olhando em volta, nem dá para saber que algo foi feito aqui, não dá para ver nenhum resto de construção, nenhuma parte que está um pouco amassada, tá tudo bem natural, então parabéns aí para a produção por deixar tudo impecável, uma pena para nós que nós não temos mais a locação, né, a caverna para ver. Foi uma longa jornada, né, nós viajamos ao redor de Berlim inteira, para lugares mega distantes que a gente com certeza nunca iria, não fosse a série Dark, então aí valeu produção Dark por escolher umas locações bem bacanas, né, que nos fazem sair de casa bem cedo de manhã e vir 2 horas de ônibus até o meio de Brandemburgo. Talvez eu esteja soando sarcástico, mas na verdade eu realmente gosto de fazer isso. E se você gostou da nossa jornada, né, deixa o like, também se inscreve no canal. Deixa aí 33 likes, chama 33 amigos para se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!